Boa noite a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, todos vocês que estão em casa nos assistindo nessa noite, muita alegria que nós estamos pela primeira vez transmitindo pela Pascom, da nossa paróquia, transmitindo os estudos bíblicos. O estudo bíblico já faz mais ou menos 5 anos aqui na paróquia, né? Nós temos sempre um grupo de 30 a 40 pessoas que vem todas as quartas-feiras, às 20 horas, participar. Como a pandemia fechou essa oportunidade, nós resolvemos gravar para vocês. E gostamos da sua presença, sua assistência, sua comunicação conosco, para que você possa aproveitar essa palavra de Deus no seu coração, na sua casa. Nós vamos, irmãos queridos, iniciar todos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em primeiro lugar, nós queremos apresentar para vocês que muita gente católica não sabe o que é a Bíblia, quantos livros tem a Bíblia, como começar a ler. Há muitas dificuldades de entender. Então, essas pequenas coisas nós colocamos nos estudos bíblicos toda semana na paróquia e hoje vamos repetir para vocês que pela primeira vez vão participar conosco. Por exemplo, se a gente perguntar, nós temos aqui de lado o Marcelo, que é o coordenador do nosso estudo bíblico, e temos a Luzinete, que é a vice-coordenadora, e o Ricardo, que é da Pascom da paróquia, que está nos ajudando nessa transmissão. Então, no caso do Marcelo e Luzinete, eu gostaria de perguntar a vocês, para vocês, o que é a Bíblia? O que é isso para você? Bom, padre, na minha opinião, a Bíblia é um conjunto de livros que com certeza os autores foram inspirados por Deus para escrever. Sim. E, Luzinete, você podia completar mais alguma coisa sobre esse conceito da Bíblia? Então, e a Bíblia foi dividida em 2 partes, né? Em diferentes locais e épocas diferentes também. Sim. Que 2 partes são essas que você falou? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ah, muito bom. Então, vocês aí certamente também entenderam, né, o conceito. A Bíblia, a gente, apesar de ver um livro, para nós ela é um conjunto de 73 livros num só. Então, é um conjunto de livros, como foi dito. E eu vou mostrar aqui para vocês, se o Ricardo puder mostrar aqui um zoom rapidinho aqui. Vamos ver se é possível mostrar aqui para vocês, para a gente relembrar, né? Senão a gente fala pessoalmente. Então aqui vocês estão vendo que a Bíblia é a palavra de Deus, inclusive de lado eu coloquei em hebraico, que é a língua dos judeus, a língua de Jesus, a palavra Tanakh. Tanakh em hebraico, na língua dos judeus, significa Bíblia. Então a Bíblia é, portanto, essa coleção de 73 livros, que foram, como o Marcelo falou, inspirados por Deus, escritos por vários autores, em diferentes épocas, diferentes locais, e ela foi escrita para trazer a palavra de Deus, para instruir, para orientar, para educar na fé. E essa palavra de Deus, a Bíblia, como a Luzinete falou, ela divide-se em 2 partes, o Antigo Testamento e o Novo. O Antigo são 46 livros que começam no livro do Gênesis e vai até o último profeta, que é Malaquias. Aí fechou a primeira parte. A segunda parte entra no Novo Testamento, são 27 livros, começando pelo Evangelho de Mateus e vai até o Apocalipse de São João. Aí fecha, então, os 73 livros. Mais uma vez, essa Bíblia conta a história do povo de Israel, a história de Deus com o povo, a aliança de Deus, até chegar à preparação do nascimento de Jesus, que é o Messias, e chegar à sua morte, ressurreição e o começo da nossa igreja, como nós já aprendemos. Então, assim, tem um resumo rápido. Ela foi escrita, como aqui diz, não é? Em hebraico, todo o Antigo Testamento, e o Novo foi escrito em grego. Também aramaico era um dialeto do hebraico, de maneira que os textos foram copiados, e para poder se juntar todos esses livros e textos que não eram em papéis oficiais como nós temos hoje, né? Mas eram em pergaminhos, eram em couro de animais, eram em folhas de plantas lá do rio Nilo, que nós chamamos papiro. Então, eram escritos assim porque ainda não tinha a imprensa não existia ainda, então eles escreviam com estiletes os desenhos em hebraico de todos esses textos bíblicos. Muitos desses textos foram destruídos
houve invasões de povos em Israel que destruíram, e muita gente também conseguiu esconder alguns textos nas cavernas de Qumran, lá perto de Jericó, onde alguém, por acaso, descobriu, principalmente o texto de Isaías. Então nós temos assim, tudo isso foi juntado, leva uma faixa de uns 1000 e poucos anos, para poder compilar, para poder resolver isso e organizar a lista dos livros. Então, irmãos, nós temos uma ideia assim, rápida, que nós podemos dizer, mas às vezes as pessoas dizem, padre, mas eu não sei, como é que eu vou ler a Bíblia? Tem que ir do começo até o fim, porque é difícil. Eu digo, não necessariamente. Você pode começar a ler um evangelho, lá no Novo Testamento, o evangelho de Mateus, ou de Marcos, ou de Lucas, que são os mais fáceis, ou você pode pegar os Atos dos Apóstolos, que vem depois, ou uma carta de Paulo. Você pode começar por ali. Se você quer ver o Antigo Testamento, que é para cá, você pode começar com o livro do Êxodo, que é toda a história de Moisés, do povo hebreu do Egito, né, a libertação do povo, que é uma história muito bonita. Então, assim, e se você tem dificuldades de entendimento, então você pode anotar, fazer suas anotações, liga para nós, da paróquia, e a gente vai ajudando, vai solucionando, vai tirando suas dúvidas. Ok? Bom, irmãos, por último, sobre a Bíblia, existe uma situação seguinte, né? Nós temos Bíblia católica, Bíblia protestante e Bíblia hebraica. A Bíblia católica são 73 livros, como já falamos. A Bíblia protestante, que foi preparada e traduzida por Martinho Lutero, que é o fundador do protestantismo, quando ele deixou a Igreja Católica, ele foi para a Alemanha, ele quis traduzir do hebraico e do grego para o alemão, e assim o povo todo, porque ele era alemão. E na Alemanha ele então traduziu, só que aí ele tinha 7 livros do Antigo Testamento que ele não considerava inspirados por Deus. E o que ele fez? Ele simplesmente tirou da lista de Bíblias dele, de maneira que a Bíblia católica tem 73, a Bíblia protestante são 66, e a Bíblia hebraica são uma faixa de 33. A Bíblia hebraica só tem o Antigo Testamento, não tem o Novo. Por quê? Porque os judeus não acreditam no Novo Testamento, nem em Jesus, como Filho de Deus. Então eles têm, na Bíblia hebraica dos judeus até de hoje, Salmos, profetas, a Torá, que seria o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Assim, nós temos, só por uma curiosidade bíblica, quais foram os livros que foram retirados por Lutero da Bíblia. Nós temos aqui o livro de Tobias, Judite, os 2 livros de Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria, Baruque e alguns textos do profeta Daniel. Se você pegar uma Bíblia protestante, na primeira página você vai ver escrito traduzida por João Ferreira de Almeida, que foi um pastor famoso que traduziu a Bíblia até chegar do latim para o português hoje. Então, mas isso, nós não estamos com isso dizendo que eles estão errados, nem estamos dizendo desprestigiando, desvalorizando. É a palavra de Deus da mesma forma. Tanto a Bíblia católica, como a protestante, como a hebraica, tem a palavra de Deus. O importante é você, se é católico, ter a sua Bíblia, ler, estudar e refletir. E aqui nós estamos para lhe ajudar. Dado a isso, nós vamos passar para a segunda parte desse nosso encontro de hoje. A segunda parte se refere ao tema de hoje, que é o Salmo 91. Mas para a gente falar de Salmo, eu gostaria primeiro de dar umas ideias rápidas. Né? Os Salmos estão mais ou menos no meio da Bíblia. Você tem a sua Bíblia. Eu imagino que você deve ter a sua Bíblia aí nesse momento. Né? Porque eu pedi que todo mundo que fosse assistir essa aulinha tivesse a sua Bíblia na mesa para poder tocar nessa Bíblia e a gente ver talvez um texto. Então os Salmos mais ou menos estão no meio da Bíblia. São 150 salmos. A maioria desses salmos foram escritos pelo rei Davi, numa média de 74 salmos. Outros salmos, alguns foram escritos até por Moisés. Por exemplo, o Salmo 90 foi escrito por Moisés, onde ele fala louvando a Deus pela libertação do povo do Egito, até chegar na Terra Prometida. O 91, ainda está difícil de se descobrir quem foi o verdadeiro autor. Né? Uns acham que foi Moisés, outros acham que foi Davi. Mas para nós é importante que os salmos estão em nossas mãos. E o que são os salmos? Salmos são poemas, são poesias, são orações de louvor, de agradecimento, de pedido de perdão. Quer dizer, quando você abre um salmo que é dividido em capítulos, você vê vários assuntos diferentes. O
que toca a nossa realidade, né? Nós temos tristeza, temos alegria, temos pecados, temos arrependimentos, temos pedido de perdão. Então, todas essas nossas reações à fé são traduzidas na Bíblia, nos Salmos. Por exemplo, nós temos, se vamos pedir perdão a Deus usando um Salmo 50, 51. Se é um Salmo de confiança, nós temos 37, que é um Salmo muito bonito. E esse de hoje, Salmo 91. Salmo 91 é um dos mais fortes, mais poderosos da Bíblia. Esse salmo expressa exatamente a confiança total em Deus, a esperança e a proteção de Deus contra todas as tribulações e sofrimentos que nós passamos. É interessante também perceber nos salmos, como nós temos aqui, tanto os judeus, tanto os evangélicos, católicos, como os muçulmanos, até os muçulmanos no seu livro no Alcorão, eles têm também referência de salmos também. Então os salmos são queridos e lidos por três grandes religiões monoteístas, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. De maneira que é importante, especialmente esse Salmo 91. Eu quero abrir aqui um parênteses, né, para dizer que o nosso querido Paulo Borges, que teve tantos anos aqui conosco, tem aquele livro do Rosário da Libertação, onde ele colocou exatamente o Salmo 91. É o salmo que ele reza e divulga para as pessoas no seu livro e no seu contexto de libertação e cura do Senhor. Porque é um salmo que realmente pode trazer cura e libertação se você tem toda a fé em Deus. O que é que vamos fazer? Vamos pedir a você que abra a sua Bíblia agora, no Salmo 91. Que nós vamos ler, rezar e estudar esse salmo nesse momento. Então eu pediria a você, querido irmã, que abra a sua Bíblia. Nós vamos dar um segundinho para você procurar. Está mais ou menos no meio da Bíblia. Geralmente os salmos, eles vêm, né, o livro que vem antes dos salmos é o livro de Jó. Então você vê Jó, profeta Jó, e depois em seguida vem os salmos. Aí você vai ver no capítulo, né? O primeiro título é capítulo, você vê capítulo 1, 2, 3, até chegar no 91. Chega no 91, né? Tem Bíblias que você vê 91 e entre parênteses 90. Por que isso? Porque o número 91 corresponde à tradução hebraica, que foi escrito Salmo, em hebraico. E quando entre parênteses tem Salmo 90, é porque foi traduzido para o grego depois. Mas nós consideramos o primeiro número do capítulo aqui em hebraico. No caso aqui, 91. Então, já podemos ler e estudar juntos? Ok, então eu vou pedir aqui aos nossos irmãos que leiam com vocês, vamos ler o texto inteiro, o salmo inteiro. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, diga ao Senhor: sois meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste destruidora. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, porém verás com seus próprios olhos e contemplarás o castigo dos pecadores. Porque você fez de Javé o seu refúgio e tomou o Altíssimo como defensor. A desgraça jamais o atingirá. A praga nenhuma vai chegar à sua tenda, pois
Ele ordenou aos seus anjos que guardem você em seus caminhos. Eles o levarão nas mãos, para que seu pé não tropece nas pedras. Você caminhará sobre cobras e víboras, e pisará leões e dragões. Eu o livrarei, porque a mim se apegou. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu responderei. Na angústia estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo de longos dias, e lhe farei ver a minha salvação. Amém. Amém. Então, irmão, vocês que acompanharam essa leitura, ou que estão lendo na sua Bíblia, estão mais ou menos vendo como é tão importante esse salmo na vida de todos nós. Eu queria abrir um parênteses aqui para explicar que às vezes aparece uma palavrinha diferente na minha Bíblia da sua Bíblia. Não se preocupem, são traduções diferentes, mas o sentido é o mesmo. Por exemplo, Marcelo estava vendo na Bíblia dele, estava escrito: o Senhor é a minha cidadela. Na minha Bíblia tem: o Senhor é a minha fortaleza. São duas palavras diferentes com o mesmo sentido. Então, não é problema se a sua Bíblia às vezes aparece uma palavrinha ou outra diferente. O importante é o sentido e a mensagem que a gente pode receber. Então, irmãos, nós vamos hoje fazer um pequeno estudo de alguns pequenos versículos, porque não vamos ter tempo hoje para estudar todo o texto, que são mais ou menos uns 16 versículos. A gente vai começar talvez uns 3 ou 4 ou 5 versículos hoje, e na próxima aula a gente vai continuar estudando até terminar esse salmo. Então, normalmente, vocês vão ver, eu vou pedir de novo, é o Marcelo, né? O Marcelo vai ler de novo os versículos que ele vai ler, para a gente poder explicar o sentido das palavras que vão aparecer aqui no seu texto. Não, você vai ler o texto. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo e que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: sois meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem eu confio. Ótimo, vamos dar uma paradinha aqui. São 2 versículos. Então, vocês vejam. Você ou tu que habitas no amparo, no abrigo do Altíssimo. O que significa esse amparo, esse abrigo desse Altíssimo? Proteção de Deus, né? Então nós temos, por exemplo, aparece também a palavra esconderijo, né? Então esse amparo, esse esconderijo que aparece na Bíblia, no Salmo, para nós significa tudo que está na nossa mente, porque no nosso corpo é físico, é biológico, mas a mente é a alma espiritual também, né? Então é na mente humana que a gente resolve, a gente assume os nossos sentimentos, emoções, de maneira que quando a Bíblia fala no amparo do Altíssimo, é a proteção de Deus. E a gente vai vendo a sombra do Onipotente, essa sombra é a proteção, né? Porque a sombra de Deus protege, cobre a gente, né? Com a sua fortaleza. E diz lá: meu refúgio e minha fortaleza, porque eu confio. Então, se você confia, Deus passa a ser a sua força, a sua proteção. Mas é preciso confiar totalmente de olhos fechados. Vamos continuar o próximo versículo, Luzinete? Ele livrará você do laço do caçador e da peste destruidora. Ele cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas você se refugiará. O braço dele é o escudo e a armadura. Então, vocês vejam aqui: livrará você do laço do caçador. Que caçador é esse? São as tentações do pecado, são as tribulações, são as angústias. Isso vem para nós como que laçando a gente para o mal e para a tristeza, para a angústia, para a depressão. Então aqui diz: ele livrará você disso. Por quê?
Porque no versículo anterior você disse, eu confio no Senhor. E agora, se você confia, a reação de Deus qual é? Livrar você de todo o mal. Então aí vai, livra da peste destruidora. Nós estamos exatamente hoje atravessando uma epidemia que se transformou em pandemia no mundo inteiro. É uma peste, é uma doença, é um vírus que destrói, como está aqui no Salmo de hoje. Então, que diz que Deus pode livrar a gente. É claro que a gente tem também que recorrer aos recursos médicos, farmacêuticos, mas sobretudo na confiança dele. Porque é ele que inspira a cura, os recursos humanos, né, e medicinais da saúde. De maneira que a gente tem que recorrer às duas coisas. Não podemos ser como várias pessoas dizem, eu confio em Deus e não quero ir no médico, não quero tomar remédio. Não é assim. E aí vai. Cobrirá com suas penas debaixo de suas asas para você se refugiar. É uma comparação, né, da proteção do amor de Deus para nós, como se fosse uma ave que cobre, que protege seus filhotes. Nós temos um texto em Isaías 31:5, onde Isaías fala também, comparando Deus como se fosse uma mãe, uma ave que protege seus filhinhos. Né? Então Deus é essa mãe também para nós. Continuando nossos versículos. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, porém verás com os seus próprios olhos e contemplarás o castigo dos pecadores. Muito bem, vamos dar uma paradinha rápida e ver de novo, rever aqui o versículo. O versículo 5. Você não temerá o terror da noite, nem a flecha de dia. São metáforas, figuras. O que é o terror da noite? Normalmente, quando a gente está apavorado, com medo, com terror, é como se fosse uma escuridão que cai dentro de nós, que é simbolizado pela noite, que a noite é escura, né? Embora a gente recorre à luz para iluminar. Mas então, na noite, muitas vezes a gente para pensar, a gente começa a rever o que aconteceu na nossa vida durante o dia, e vem certas angústias, certas depressões, de maneira que aí você não pode temer nem durante a noite, nem durante o dia. Por quê? Você não pode, por quê? Porque Deus está do seu lado. De maneira que isso aí são linguagens para mostrar em tudo isso a força e o poder e a proteção de Deus. Cai 1000 de um teu lado, 10.000 do outro, são os problemas, as tribulações, as dificuldades, são 1000 ou mais. Mas confiando no Senhor, a gente continua. Então, irmãos, nós vamos dar uma paradinha nesse versículo, o último versículo que nós vimos aqui, que é o 8. Na próxima aula, na próxima quarta-feira, a gente vai continuar estudando os próximos versículos. Vamos terminando daqui a um pouco com outro aspecto importante desse nosso encontro de hoje, no nosso estudo. Às vezes vocês são assaltados por um irmão evangélico, uma irmã evangélica que bate a sua porta, que quer ler a palavra de Deus, que quer instruir você, e até aí tudo bem. Mas às vezes começam a criticar a Igreja Católica, a Bíblia Católica, muitas vezes pervertendo o significado das palavras bíblicas. Então hoje a gente vai começar um pouquinho com um tema especial: adoração de imagens. Adoração de imagens. Os evangelhos dizem que os católicos adoram imagens e que isso é idolatria, isso é um pecado que está na Bíblia, no Êxodo capítulo 20, versículo 1. Então a gente pode fazer o seguinte, né? A gente vai ver o que é que está escrito lá em Êxodo capítulo 20, versículo 1 em diante, quando Deus entrega a Moisés os 10 mandamentos. O primeiro é este: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, a tua vontade, o teu coração. Mas Deus vai dizendo a Moisés: não tenham outros deuses diante de mim.
Não faça para vocês ídolos, nenhuma representação do céu, nem na terra, nem em forma de gente, nem em forma de animais, porque sou eu só o seu Deus, e só a mim adorarás. Por aí vai. Êxodo, capítulo 20, versículo 21. Está na Bíblia Católica, está na Bíblia Protestante. Só que quando Deus fala, não farás imagens, ídolos e deuses para a tua adoração, aqui se refere àqueles deuses lá do Egito, onde o povo hebreu estava lá escravizado e que muitos deles queriam adorar esses deuses falsos do Egito. Roma também tinha deuses falsos, estátuas de deuses. Grécia também tinha. A Síria também tinha. Então o povo de Deus muitas vezes se confundia e misturava com esses outros povos que adoravam várias estátuas de deuses. Aqui não está falando, não farás imagem de santos na tua igreja. Falando de deuses. É diferente. E por que nós temos imagens de santos na igreja? Porque os santos foram pessoas humanas como nós, mas foram heróis na fé, tiveram uma vida santa, uma vida de caridade, de amor, se ajudando uns aos outros, e foram muitas vezes assassinados pelos outros povos que não aceitavam eles e deram a vida por nós, pela igreja e por Deus. Por isso são considerados santos. E então que se começou a fazer imagens para lembrar da vida desses santos como heróis da fé. Como você tem num monumento, numa praça, a estátua do Tiradentes, por exemplo, a gente olha para a estátua lembrando quem foi esse homem e o que foi que ele fez de bom. A mesma coisa, na igreja tem uma imagem de um santo para a gente lembrar o que ele fez de bom na fé, para a gente seguir o exemplo. É só isso. Então nós não adoramos imagens, nós não adoramos santos, não adoramos Maria, que é a mãe de Jesus, nós temos amor e respeito, mas não adoração. Adoração só a Deus. Então eu acho que com isso nós podemos ver, mas acontece que também tem outros textos bíblicos onde Deus mandou Moisés, não é que mandou construir a Arca da Aliança para colocar os 10 mandamentos, lá em Êxodo, capítulo 25, no versículo 18, Deus começa a dizer a Moisés para, na construção da Arca da Aliança, fazer estátuas de anjos e colocar um de um lado e do outro, que ele chamava de querubins. De lá, nas duas extremidades da placa, faça 2 querubins de ouro, etc., com asas. Por quê? Porque a presença dessas imagens de anjos simbolizava ali a presença de Deus, que eram os 10 mandamentos. Então, quando você vê imagem de anjos, estátuas de anjos, não para adoração, mas para dizer aquele lugar é santo, o próprio Deus mandou Moisés fazer essas imagens, não para adoração, repito, mas está na Bíblia. E nossa Bíblia evangélica também tem a mesma coisa. Lá na frente, primeiro livro dos Reis, no capítulo 6, lá no versículo 22, também tem outro texto bíblico que se refere à construção de desenhos de anjos nas paredes do templo de Jerusalém que Salomão construiu. Então tem lá o texto dizendo, que Deus pediu para fazer também anjos e colocarem como adorno, decorações, para mostrar que aquele lugar é santo, é sagrado. Então são coisas que a gente colocou desde a Bíblia para provar que o ambiente sagrado, você entra numa igreja hoje, tem uma imagem de uma cruz, uma imagem, é um lugar de respeito, é um lugar de santidade, porque tem a presença de Deus ali. Então nós, terminando aqui, eu quero dizer, nós católicos não adoramos imagens, nem santos. Temos amor e respeito e devoção. Adorar somente a Deus. E digo mais, o último texto também, porque às vezes dizem, mas vocês católicos se ajoelham diante das imagens. Nós nos ajoelhamos, nós dobramos os joelhos para adorar o Senhor Deus. Está aqui Romanos, no capítulo 14, no versículo 11, diz lá, porque a Escritura diz, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará glória ao Senhor nosso Deus. Então a gente se ajoelha diante de Deus, de Jesus Cristo. Agora muitos dizem, mas tem católico que se ajoelha diante de uma imagem, está rezando lá. Pode estar rezando, mas não está adorando. Está rezando, é diferente. Adorar só a Deus. Porque só Deus tem o poder de dar vida eterna para nós. Amém? Amém. Então é isso, eu acho que nós estamos chegando ao final dessa nossa primeira aula de hoje. Temos ainda alguns minutos, Ricardo? Temos acho que uns 8 ou 9 ainda, né? Sim. Então, gente, por exemplo, se durante essas aulas que nós estamos aqui dando para vocês em 30 minutos,
Se vocês têm suas dúvidas, suas dificuldades bíblicas de religião, você pode escrever, anotar, ligar para nós, ligar para a igreja, e a gente vai tentando ajudar vocês, né? Eu também gostaria de dizer, né? É interessante, se você quiser receber cópias dessas aulas, nós temos aqui na nossa paróquia, na nossa secretaria, nós temos textos, temos as cópias, vocês podem pegar para vocês e ir colecionando cada aula numa pasta, como nós fazemos com os nossos alunos. Assim vocês têm, cada aula tem todos os textos em folhas, em cópias, com textos bíblicos, para que você possa fazer sua coleção. Eu vou dar o número, o telefone da nossa paróquia. Você pode gravar isso, você pode pegar uma caneta e um papel e anotar. Vou dizer bem devagar 2 vezes o telefone da secretaria, que nós somos secretários durante o dia aqui para ajudar você, para informar. 24 22 41 33. Vou repetir. 24 22 41 33. É o número da secretaria da paróquia. Você liga e diz assim: olha, eu quero uma cópia do estudo bíblico. Aí a secretária combina com você, você vem aqui e pega com ela suas cópias. Cada semana a gente vai fazendo novas cópias, você vai recebendo. Assim você acompanha todo esse nosso estudo também com as suas cópias em casa. Próximo domingo nós vamos continuar nossas missas transmitidas pela Pascom, Facebook e Instagram da paróquia. Só que vai ter uma novidade. Próximo domingo vai ser domingo de Pentecostes, vai ser domingo do Espírito Santo. Então nós vamos ter uma missa às 9 da manhã e outra às 11 da manhã. São 2 missas. Eu vou celebrar às 9 e o Padre Francisco, o nosso administrador agora, celebrará às 11, para a paróquia inteira. De maneira que vocês têm 2 missas agora a seu dispor. Além desse estudo bíblico e de mensagens gravadas que nós passamos muitas vezes. Eu acho que, se você quiser, como eu disse, fazer algum comentário, dar alguma sugestão, alguma crítica desse trabalho todo, por favor, esteja à vontade. Nós recebemos com muito prazer e queremos estar dialogando com vocês e com todos os outros irmãos que por acaso estão nos vendo. Que Deus possa abençoar vocês. Terminamos hoje, acho que ainda tem uns 4 minutos. 8h35. 8h35? Então, irmãos, nós terminamos hoje tudo isso. Queremos agradecer muito a presença de vocês e receber uma bênção especial. A bênção para o Ricardo e a família dele, para a Marcela e a família, para o Luzinete e a família dela, para todos vocês que estão em casa. A bênção especial para todos que estão sofrendo a pandemia ou qualquer outro tipo de doença, de enfermidade. Para isso, vamos rezar, vamos ficar de pé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de A nós. sua bênção desça sobre nós e nossas famílias pela intercessão de nosso Padre Santo Antônio, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma boa noite, vamos em paz, um novo dia, que o Senhor nos acompanhe. Amém. Boa noite. Boa noite.